Olá, colegas. Meu nome é Rosmari, eu sou presidente da Associação dos Trabalhadores do IPT, da CIPT, aqui representando meus colegas da chapa Reimaginando a CIPT. Estamos aqui hoje para colocar em prática uma proposta do nosso coletivo da associação, que é resgatar a importância que colegas nossos que não estão mais conosco hoje, infelizmente, tiveram na vida da nossa entidade. A CIPT tem mais de 40 anos e foram 40 anos de luta e de ações muito importantes em prol da ciência e tecnologia nacional, em prol do papel do IPT, em prol da inclusão e da igualdade na nossa sociedade, enfim, lutas que se travaram ao longo de décadas e que mostraram a importância dos trabalhadores do IPT nessas ações. E nesse sentido, nós sabemos que uma associação, ela não é um ente etéreo, ela é feita pelas ações dos seus associados, pelas ações das suas direções. E essas pessoas que nós vamos começar a homenagear a partir de agora, dentro de um programa que nós estamos chamando Resgate das Raízes da CIPT, foram pessoas que deixaram a sua pegada, foram pessoas que deixaram o seu legado e que ensinaram a todos nós que viemos depois a importância de lutarmos por um projeto de país, por um projeto de ciência e tecnologia autônomo, por um projeto de defesa do IPT. E é nesse sentido que nós queremos homenageá-los e começamos essa primeira homenagem neste momento em que estamos prestes a comemorar praticamente metade do nosso mandato frente à Associação dos Trabalhadores do IPT. Olá, companheiros. Meu nome é Carlos Geraldo, faço parte dessa gestão atual da CIPT e estamos aqui para homenagear o nosso colega Fernando Luiz Prandini. Colega na vida profissional e em suas atividades. Ele começou como um amigo para mim e continuou enquanto um colega de profissão. Ele será homenageado com uma série de companheiros que também estiveram junto com ele nessa contenda, tanto enquanto colega quanto em atividade da associação. Aqui eu deixo para dar início uma breve poesia que eu fiz para ele. Existem aqueles que são tropeços em nossa existência e saem enfumados em imagem indefinida. Existem os que sorriem e nos apoiam por breve tempo, assinalando vestígios por toda a nossa vida. Esse foi o Prandini para mim. Nós estamos aqui fazendo uma apresentação sobre o nosso colega e amigo Fernando Luiz Prandini, no contexto de uma homenagem que a associação, a CIPT, está prestando a ele. Participam o Antônio Manuel dos Santos Oliveira, Álvaro Rodrigues dos Santos, Fernando Ximenes de Tavares Salomão e a minha pessoa, Carlos Geraldo Luz de Freitas. Vamos desenvolver essa apresentação com a exposição nessa sequência e eventuais complementações posteriores, em geral solicitadas. Antônio Manuel, por favor. Olá, bom dia. Mas também pode ser boa tarde, noite, dependendo de quando vai ter visto esse vídeo, não é mesmo? Bom, olhe, no dia agora próximo, vão fazer 26 anos que o Prandini nos deixou, né? Que foi em maio, 27 de maio de 90, né? Então, é uma data auspiciosa de nós cintuarmos com o nosso camarada, né?
E eu agradeço e parabenizo a CIFT, né, o Carlos Geraldo e o Evandro, por essa homenagem muito justa e maravilhosa ao nosso amigo Prandini, aquele que era unha e carne com a gente, né? Então, eu inicio dizendo que peço desculpas porque no misturado nesse racional vai muita emoção. Então, vamos lá. Prandini, eu como é, numa palavra, resumir, um ser completo. Eu tive o privilégio de convivência com esse ser. Seja trabalhando, seja acampando mesmo com ele. Ele me enviava poesias assim: ao meu camarada Mané. Ele foi um poeta, um inovador, um geólogo, um visionário, um guerreiro, um navegante. Em uma palavra, eu diria, um profeta. E é tão meu irmão que numa festa da CIPT, a minha mãe me confundiu com ele, né? Ou vice-versa. As suas qualidades até hoje são minhas lições. A sua capacidade de observação da natureza, por exemplo. No mato, ele era flora e fauna incorporados. Capacidade de compreensão do outro. No encontro com o outro, ele tinha uma plena dedicação. Capacidade de equacionamento. Ele perguntava qual é o problema e citava Saramago. As respostas estão no mundo. O que demora é fazer as perguntas. Capacidade de concentração e persistência. Coragem de corpo e alma. Viver, ele dizia, é chupar uma laranja sem deixar bagaço. Capacidade de valorizar os trabalhos dos outros e de agregar. Capacidade de trabalhar em equipe. Capacidade de se dedicar às necessidades das transformações sociais como ação política. E, ao mesmo tempo, com todas essas capacidades que são minhas lições, uma alma pura e alegre como uma criança. Uma criança, mas uma criança rebelde. Nunca mais eu conheci outro ser humano assim. Posso dizer com alegria que foi meu mestre de vida. E continua sendo. Obrigado, Manolo. E vamos dar continuidade, então. Álvaro Rodrigues dos Santos, por favor. O Mané, eu acho que fez um retrato muito preciso do Prandini, né? Tanto a sua relação com a profissão, essa capacidade de observação, esse amor à natureza, esse amor à vida que ele tinha, que se refletia na sua atividade profissional, e a maneira amorosa e apaixonada com a qual ele se relacionava com a vida, com o mundo e com seus amigos. Eu quero ressaltar um aspecto que, para mim, é tão mais evidente no Prandini, que foi a amizade que foi construída entre algumas pessoas, uma meia dúzia de pessoas, ali que naquele agrupamento de geologia aplicada. Esse aspecto da amizade foi o aspecto do Prandini que mais me marcou. Eu acho que nunca se estabeleceu uma amizade, um companheirismo, uma irmandade tão profunda como aquela. Éramos amigos na profissão, na atividade política, nas farras, nas aventuras, especialmente. O Prandini era um profundo conhecedor da natureza e nos guiou todos para um contato maior com a natureza, nos passeios, nas viagens de trabalho e nos diversos acampamentos que nós fizemos aí por esse Brasil maravilhoso. Prandini tinha uma energia vital que eu desconheço em outros seres humanos.
E o Mané pegou bem, ele tinha uma premonição de que era uma chama que ia se apagar rapidamente. Aquela ansiedade criativa que ele tinha, parece que estava avisando ele. Ele sabia que ele tinha problema de coração. Fumava um cigarro atrás do outro. Em nenhum momento ele se propôs a atender aos apelos do amigo para ele, pelo menos, diminuir um pouco o cigarro, que o cigarro era um veneno para ele. Então, essa ansiedade criativa dele marcou muito o Prandini. É uma marca tão grande que ela é permanente. Quantas atividades minhas, hoje, com 80 anos, me remetem à lembrança do Prandini. É uma marca, para mim, gloriosa, extremamente amorosa. E eu dou graças aos deuses da vida de me terem proporcionado essa possibilidade de aproximação e amizade com um querido amigo saudoso, Prandini, velho, careca. Um beijo para você, Prandini. Obrigado, Álvaro. Velho, você mora no coração também de todos nós. Não? E tenho certeza que do Prandini também. Ainda porque ele deve estar escutando toda essa palestra e está beijando o coração de vocês. Por favor, Ximenes, agora aguardamos suas palavras. A emoção me envolve muito. E eu falo de Prandini rememorando a todos os outros colegas, a todos os outros amigos que me ajudaram, que me ensinaram e que me deram oportunidade do aprendizado que hoje eu tenho e que não sai nunca mais da minha alma. E é o Prandini a referência de hoje. E o Prandini, aqui muito bem explicado, né, pelo Mané, Álvaro, Prandini poeta, Prandini amigo, Prandini visionário. Quando eu conheci o Prandini pela primeira vez, eu estava ainda na universidade. Prandini foi meu bicho, calouro. E na semana de trote, já o Prandini demonstrou aquilo que ele é: espontâneo, extravagante, amigo, companheiro, dois colegas dele de turma, deixando os colegas tranquilos, porque era uma semana de trote, e o trote lá na geologia era meio pesado, né? A gente já entrava na geologia sabendo que ia ter que passar pela semana de trote, né? Era um ambiente de trote pesado? Era, mas era um ambiente alegre, descontraído. Nós saíamos do trote, da semana de trote, amigos, todos amigos, cada um com seus apelidos. O Prandini manifestou nessa semana o que ele é, né? O que ele realmente é: espontâneo, alegre, descontraído, né? Aquele grandão que ele era, já era gorducho, né? Tá certo? E meio careca, cabeludo, né? E chamava atenção e saiu nos trotes, né? De uma maneira assim, alegre, descontraída. Resultado: foi eleito o Miss Petróleo, né? Prandini foi o Miss Petróleo, né, da nossa semana de trote, né? E aí saímos em passeata, né? Na época da ditadura, a gente estava sempre apavorado, com medo, né? De cacetada, né? Que a gente levava, tá certo? E saímos em passeata, e o Prandini como Miss Petróleo, alegre, descontraído, amigo, né? Já aí demonstrando o que ele é: amigo, né? Companheiro, descontraído, sempre participando, aí já demonstrando, né? Essa motivação dele, né? Pela liberdade, motivação dele política em benefício dos que mais sofrem. Foi o que ele demonstrou depois, quando nós tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor, né, na universidade. Teve um momento, eu já estava formado, ele também, né? Eu trabalhava lá na Imigrantes, e um dia encontrei com ele, muito tempo alguns anos depois que ele se formou, né, sem ter a oportunidade de encontrar o Prandini. Eu encontrei com ele, sabe aonde? No Mangue.
lá da Baixada Santista, em pleno mangue. Ele vindo numa direção e outra. Quando ele me viu, aquele abraço, aquela alegria espontânea do Prandini. Por pouco a gente não rolou ali no mangue, de tanto alegre, né? Aquele Prandini fazia um trabalho lá na Baixada Santista, né? na época da imigrantes, né? do projeto, né? de imigrantes, e eu fazia um outro trabalho. Né? E nós nos encontramos lá. Foi uma alegria muito grande. Né? E aí fomos nos encontrar no IPT novamente. E lá no IPT eu tive a oportunidade de comprovar isso que aqui anteriormente foi colocado, né, pelo Mané, muito bem colocado pelo Mané, pelo Álvaro Prandini, poeta, Prandini amigo, Prandini companheiro, Prandini com a visão política, Prandini visionário. No agrupamento, Prandini foi o chefe de uma seção e deu condições dentro da estratégia do agrupamento. O agrupamento teve uma estratégia montada por quem? Montada pelo Álvaro, pelo Mané. Quando eu cheguei lá, já existia uma estratégia do agrupamento. Quando eu cheguei no IPT, né? Depois de 4, 5 anos de atividade na Temag, né? Que eu cheguei no IPT, já existia uma estratégia do Águia, tá certo? Montada, organizada pelo Álvaro, Mané e Prandini. Com certeza, o Prandini e o Mané depois pode explicar melhor, mas com certeza o Prandini teve uma participação importante nesse documento que serviu de base para o nosso trabalho em avanço à geologia de engenharia. O avanço à geologia de engenharia. E o Prandini foi o chefe de uma seção uso e ocupação do solo, uma seção que permitiu o desenvolvimento de projetos automotivados, assim chamados, projetos que não tinham interesse financeiro, né? Tá certo? Mas o interesse de desenvolvimento tecnológico, e o Prandini foi o chefe dessa seção. E essa seção viabilizou muitas metodologias de trabalho que surgiram do IPT e depois se espalharam para a universidade, etc., dando continuidade, né, a esse trabalho iniciado lá no IPT, né, de acordo com a nossa atuação dentro dessa estratégia, e o Prandini foi o chefe da seção de uso e ocupação do solo. Quando eu saí da seção de irrigação, que eu tive a oportunidade de chefiar e passei para o SAAD, porque o SAAD era o colega em condições de desenvolver a seção que era de irrigação, porque dentro da estratégia, né, nós tínhamos que avançar em metodologias, em conhecimento de todas as áreas aplicadas à engenharia, aplicadas ao meio ambiente, né? E foi isso que nós fizemos, tá certo? Em cada sessão tinha que avançar, né, necessariamente, né, no conhecimento da metodologia, do desenvolvimento da geologia de engenharia, aplicada a obras, mas também aplicada ao meio ambiente. E quem que permitiu, quem que colaborou mais com o desenvolvimento ambiental? O Prandini, com a sua seção de uso e ocupação do solo. Então, são coisas que a gente não pode deixar de lembrar do Prandini. Prandini visionário, porque dentro da seção de uso do solo, de uso e ocupação do solo, ele despontava áreas necessárias a serem avançadas na área ambiental, né? Quando iniciou, né, a nossa atividade, né, dentro dessa estratégia do agrupamento e dessas atividades, o meio ambiente era desprestigiado, né? Não se falava em meio ambiente, era obra, né? Tá certo? Ninguém se interessava por meio ambiente, não existia lei, não existia nada, né, que desse cobertura, né, ao controle ambiental. E foi lá, né, dentro desse trabalho no agrupamento, com o Prandini, principalmente na seção de uso e ocupação do solo, que expandiu metodologias e conhecimento nessa área e deu condições, avançou e ajudou muito, né, para ter a valorização que tem hoje, né, ambiental junto nas obras. Quando eu saí da seção de irrigação, né, o Mané me falou, agora você vai para a seção do Prandini, né, de uso e ocupação, e lá na seção do Prandini você procura desenvolver, né, alguma metodologia, né, e aí foi que surgiu a oportunidade de colaborar com erosão. E a erosão já existia muita coisa feita pelo Prandini, e com a visão do Prandini sobre o Bossoroca, etc., avançando, né, nos conhecimentos pré-existentes, iniciais, e existia, inclusive, lá no IPT, né,
no passado, sobre a erosão, Mossoró, etc. E o Prandini já ajudou bastante, já tinha ajudado bastante nessa área quando nós começamos, né, essa nova área, né, dentro do agrupamento, seção de erosão e assoreamento. É assim que foi o Prandini. Como geólogos, eles inclusive se colocam totalmente contrários a limpar a vegetação do talude, porque essa vegetação ela protege inclusive contra a erosão. Você olha aqui, nenhum escorregamento tem aqui de talude. Você vai lá embaixo, você vê quando chove a água toda erodindo e lavando. Isso chama-se serrapilheira. Chama serrapilheira, isso aí, vendo? Isso aí, ele precisou de muita briga porque eles não admitiam deixar aí. Você acredita? Não, eles queriam limpar. Eles limpavam. Agora, entendeu? É uma terra, alteração de granito, extremamente ácida, muito ruim. Agora está essa maravilha. Exatamente. Criou um solo orgânico, uma proteção. Edifício e Jardins Fernando Luiz Prandini. Vale multiplicar o amor e os gestos, e assim testar todas as alternativas de tornar maiores as horas e os dias. Não para perseguir a eternidade, nem iludir o tempo e a transformação, só tentar fazer menos breve a vida. Poema Vida, Prandini, 1987. Segundo seus companheiros, como poeta, semeou amigos em todo canto, saber na sua profissão e jardins como este. 2 de agosto de 1996. Muito bonito. Jogamos aqui as cinzas do Prandini. Foi aqui que as cinzas então foram jogadas. falam que depois que veio as cinzas é que essa árvore começou a dar fruto, que essas cuias. Isso, essa fininha? Aqui, como chama essas cuias? Eu tenho... Eu sei que cai a semente, né? Que cai. Exatamente. Gostaria apenas de dizer ao Ximenes, né, que ele levantou essa questão da estratégia do agrupamento, é que nós podemos pensar que houveram coincidências. Não é coincidência. É o resgate de uma memória que representou, né, um espírito de missão. Essa missão que cada um de nós temos, né, acabou convergindo, né, numa bandeira que uma delas foi essa estratégia do agrupamento. Há de se dar muita importância à vontade, ao espírito de luta e querer fazer a tecnologia para o Brasil, né, dentro do IPT. Né? O IPT foi nosso campo de trabalho, nosso campo de luta política e tecnológica. Não vamos esquecer que Prandini tem uma coisa da ordem de 100 publicações e artigos. Inclusive, o boletim número 1 da BGE é dele, quer dizer, uma produção científica e tecnológica muito forte. Né? Então, isso que eu sinto nas instituições, essa falta desse espírito de missão em que as pessoas levantam a bandeira por este país, por esse povo.
E foi isso que nos levou. E foi isso que está traçado na estratégia do agrupamento, com uma produção tecnológica e científica que fez a geologia e a engenharia ser a primeira do mundo. Do mundo. Não vamos esquecer disso. Do mundo. Nenhum país teve um agrupamento com 80 pessoas trabalhando em geologia de engenharia ambiental. Nunca. Nem depois, nem antes, nem depois. Haviam grupos de pesquisa por aí, pelo mundo afora, inclusive um em Portugal, de Mecânica das Rochas. Ninguém superou. Ninguém tem um livro-texto como nós produzimos. Isso é tudo fruto dessa luta, tudo fruto dessa missão. Então, a lição que ele nos deixa, ele, Prandini, é que, se quisermos, nós fazemos. Não há limites para a vontade, o desejo humano. Não há limites para o nosso esforço e nem a idade nos vai tirar isso, mesmo que tenhamos 100 anos. Então, vamos ficar alerta, porque a luta não acabou. Não acabou. Vamos seguir no espírito do Prandini para frente, gente, para frente, fazendo tudo que nós estamos fazendo, né? E eu acho que essa foi a grande lição. E ela é fundamentada naquilo bem que o Álvaro bem falou, a amizade. E na emoção que muito bem o Ximenes falou, das fibras do coração. Olha, quando você junta fibra do coração e amizade, meu Deus, ninguém segura. O Prandini, para mim, ele foi inicialmente um amigo, me apoiando, elogiando meus trabalhos, às vezes sorrindo assim, complacente, como quem dissesse: vamos em frente que nós conseguimos resolver os problemas. Então, ele foi para mim a imagem da competência como pessoa. Ele tem até hoje, essa semana, fazendo o trabalho que eu estou fazendo, uma publicação lá em Brasília, eu pegando textos e textos com citações do Prandini, até hoje, citações do Prandini, textos atuais, né? E, além disso, ele reluzia nos seus poemas, ele nos ajudava no aprendizado das questões políticas, com tantas discussões políticas e atividades políticas conjuntas. Durante a gestão da CIPT, participou bastante do jornal em que ajudei a montar, do ACIPTECA. E agora, para despedir, eu vou lhes trazer o amor do Prandini através de sua poesia chamada Pequenos Truques. Você, meu camarada, precisa ser feliz. É bom e muito importante. De sua felicidade dependem as horas e o compromisso que o dia tem de amanhecer. E é esta a parte mais difícil. Ser feliz, seja alegre ou triste, não importa. O certo é dar de beber ao coração e buscar as janelas que se abrem ao sol. Para isso, vale quase tudo. Pequenos truques. Falar com bichos, ouvir velhos discos, comprar um sapato, aparar as unhas, tomar um sorvete, desabafar com um amigo, aprontar uma molecagem, sonhar de olhos bem abertos, assassinar desafetos em qualquer bico do peito, lembrar detalhes malucos de coisas que vai fazer, sorrir com carinho de antigas besteiras,
reinventar motivos, remexer gavetas, fingir que não foi nada, não foi nada, não foi nada. Só não pode mesmo ficar com dó de você. Chorar, dormir ou esquecer? Você precisa ser feliz. É bom e muito importante. Então, nada como ouvir o Prandini neste momento para nos aquecer os corações.